No dia seguinte, ele se encontra com sua irmã em um restaurante de luxo. A irmã de Grid propõe ir a um lugar mais barato para comer. Ali são pelo menos $200 por pessoa, mas Grid a encoraja a comer o que quiser, pois ontem ganhou $35.000. Mais tarde, levariam seus pais a um lugar ainda melhor. A irmã expressa que não se ganha $35.000 todos os dias e ainda devem pagar a dívida. Grid responde que ela é muito madura para ser uma estudante universitária do primeiro ano e que deve alimentá-la bem. Ele se levanta e exige que deixe ele ser um bom irmão ao menos uma vez. Esse grito chama a atenção de alguém que acabará de entrar no restaurante. Se tratava de Yura, que reconhece o nosso protagonista. Esse é aquele jogador da igreja de Yatan. Nunca esperei encontrá-lo na vida real. No entanto, a atendente agradece a Yura por ter aceitado o convite do restaurante para visitá-lo. Nesse momento Yura se desculpa. Acabo de me lembrar que já tinha planos. Me desculpe. Yura não havia encontrado nada sobre aquele jogador, nem sequer sua verdadeira identidade, por mais que tivesse passado meses procurando, mas agora o havia encontrado nesse lugar. Yura estava impressionada com ele, pois Grid foi o único a deixar ela com uma sensação de derrota, mesmo ela sendo a quinta jogadora mais forte. Agora ela finalmente tinha uma pista. No telefone ela pede para fazerem uma investigação completa sobre o rapaz que está comendo no restaurante em que ela se encontra. Voltando para Grid e sua irmã, ela comia vários pratos, e ele estava com um rosto de satisfação por poder proporcionar uma refeição deliciosa para ela. Então um número desconhecido liga para ele, que apagou toda a sua felicidade. Com receio da ligação, escutando uma voz feminina, que se tratava de Aion, o primeiro amor de Grid. O protagonista reconhecia sua voz porque ela era especial para ele. Grid pergunta por que estava ligando, sendo que sua irmã não sabia quem era. No telefone, a garota explica que estava vendo o álbum da formatura deles e que se lembrou de Grid. Nesse momento ela pergunta a ele se não gostaria de tomar um café mais tarde. Esta é a oportunidade de Grid, então ele pede para que a sua irmã coma mais rápido. O protagonista pensa que deve se confessar a ela agora que tem dinheiro. Naquela mesma noite, em um bar noturno, Aion expressa que o protagonista parece bem. Grid pensa que seu coração vai explodir só de estar com ela. Desta vez, ele se asseguraria de expressar o que sentia. A garota percebe que o protagonista mudou, e Grid explica que conseguiu um bom emprego, pagou todas as suas dívidas e até gastou $1.000 no terno que estava usando. Como a garota reagiria se ele se confessasse neste momento? Aion diz a ele que sempre soube que ele era um trabalhador e adorava essa parte dele. Estas palavras emocionaram muito o protagonista e, apertando os punhos, ele toma uma decisão. Gosto de você, sempre gostei, e por muito tempo ele se declarou. O time do protagonista revela que sempre quis dizer isso. A garota o olha por um instante e começa a rir. Por que você está com uma expressão tão séria? Pergunta ao protagonista. Mas é assim que você é, e eu gosto disso. Ela pergunta em voz alta se não estava brincando e se daria a ele algum tempo para pensar. Grid, totalmente emocionado pela reação de sua companheira, concorda. A garota se levanta para arrumar sua maquiagem no banheiro. Grid pensa que deve estar sonhando e, enquanto ela não estava olhando, aproveitaria para ir ao banheiro também. Perguntando ao garçom, ele se dirige felizmente ao lavabo, quando ouve uma voz familiar vindo do banheiro das meninas. É tão embaraçoso, é exatamente como os caras dizem. Ele não sabe como se vestir, não sei de onde pegou tanto dinheiro emprestado, mas sou boa em fingir, e o pior de tudo é que ele se confessou para mim. Apenas tenho o dinheiro da nossa aposta pronto para me dar na próxima reunião. Grid ouvia a garota que um dia amou estava zombando de seus sentimentos sem remorso. Aion percebe que não podia esperar até a próxima reunião para contar a todos, enquanto Grid ouvia, sem poder fazer nada. Mais tarde, em um ônibus, Grid voltava para casa enquanto refletia. Mesmo agora, tendo dinheiro e roupas caras, ele ainda era como a ponta de um cigarro, um ser humano sem valor? Pensou o protagonista enquanto derramava suas lágrimas pela primeira vez na noite. Mais tarde, Grid se conecta ao Satisfy na ferraria de Khan. O ancião se pergunta por que ele parecia tão deprimido. O protagonista não conseguia levantar a cabeça, ainda se lembrava das zombarias da garota que amava. No entanto, uma mensagem interrompe seus pensamentos.
Te solicito que se una ao nosso clã, prometo te oferecer o melhor ambiente para trabalhar. Grid se sentia um pouco melhor ao ouvir que alguém precisava dele. O capítulo de hoje continua na ferraria de Khan com Jishuka e o clã Sedaka. A capitã do clã diz ao protagonista que precisam dele e promete oferecer o melhor ambiente para a criação. Grid não esperava que todo o clã viesse vê-lo na ferraria, e como tinham visto suas itens e habilidades com a espada, provavelmente já suspeitavam que ele era uma classe oculta. Grid expressa que pode continuar ganhando dinheiro trabalhando sozinho, mas Jishuka responde que seria mais benéfico se trabalhasse com eles, pois ganharia uma fama que supera o dinheiro que obterá. Grid explica que seu local de trabalho é a ferraria de Khan e não está disposto a se mudar, então pergunta se ainda assim estariam de acordo. No entanto, a capitã responde sem dúvidas: já preparei para mover a base do clã para cá, aqui não há problema, respondeu sem um pingo de dúvida, esclarecendo que ele era mais importante. Grid pensa que é muito favorável, então aceita o convite para o clã. Estava disposto a mostrar seu sucesso aos ex-colegas da escola. Então, uma janela notifica que Grid se uniu ao clã Sedak, que é de nível 5, tem mais de 600 mil pontos de reputação, conta com 18 membros e não tem alianças, afiliações ou territórios. Grid entende que não ter alianças, mas não gostava da ideia de não ter territórios e ser hostil contra tantos outros clãs. Grid pergunta sobre o tema dos territórios, já que um clã deveria ter, mas Jishuka é clara: nós recebemos algumas ofertas, é só que rejeitamos todas elas. Então o protagonista se arrepende de ter se unido, já que não é fácil conseguir territórios e clãs grêmios morrem por não ter alguns. Como você vai me deixar rico? Perguntou descontente. Jishuka, por sua vez, responde que quando os nobres ofereceram territórios ao clã, eles estavam procurando o ferreiro dos rumores, portanto, era impossível defender uma base enquanto procuravam em todo o continente. Ou seja, para o clã, foi mais importante recrutar o protagonista e os sobripos aos desejos de conseguir territórios. Grid se emocionou: ele era tão importante assim? Grid expressa que entendia que tentavam recrutar uma classe oculta antes que outros clãs, mas a capitã o corrige: isso não é verdade. O paladino revela a Grid que em Satisfi há muito poucos ferreiros que podem fazer equipamentos de alto nível. Nem mesmo há ferreiros avançados e até mesmo os NPCs estão apenas disponíveis nas cidades, disse Tobias. Jishuka explica que não estavam procurando recrutar uma classe oculta, mas sim o ferreiro que fabricou as flechas épicas. Manifesta que o clã sentia curiosidade sobre sua classe oculta, mas se era um segredo, não perguntariam. Então, o ancião Khan traz algumas bebidas para que possam tomar enquanto conversam. Tobias se desculpa com o ancião por incomodar em seu local de trabalho e Grid entende que podem parecer duros, mas pela forma como tratavam o ancião Khan, podiam confiar neles. Grid se levanta e se dirige à capitã. Você não é como as pessoas que conheço. Esta última não entendia a que Grid se referia. Grid responde que veio ao lugar certo, ao mesmo tempo em que pensa que estas pessoas sim o valoram pelo que é. Então, os olhos dos membros se abrem como pratos, finalmente contavam com um grande ferreiro entre suas fileiras. Todos sentiam muita curiosidade por Grid e o protagonista pergunta se lhe darão os materiais e métodos de produção e, zangado, revela que mesmo que lhe dessem os materiais, não trabalharia de graça para o clã, mas deveriam pagar pelo produto final. Regas, calmo, responde que um ferreiro é o núcleo de crescimento de um clã, por isso financiaria sem problemas, entendendo que não o explorariam. Ele pergunta por quem começaria. Os membros do clã brigam entre si para ser o primeiro a obter uma arma forjada pelo protagonista. Tobias raciocina com os outros membros que a primeira a obter uma arma deveria ser a mestra, mas definitivamente ele iria depois da mestra. Esta ideia não agrada a Pon e Vander, então voltam a brigar pelas armas de Grid. Grid pensa que, exceto Regas, o resto do clã tinha um enorme desejo pelos equipamentos. Então aponta para Tobias e outros dois membros. Estes rapazes se emocionam e começam a iluminar os olhos. Nisso Grid fala que eles serão os últimos, já que no passado foram estúpidos e grosseiros com ele. E mesmo que tenham se desculpado com ele e o Khan, ainda não era o suficiente. Então, a capitã do clã solicita a Grid que faça primeiro a lança de Pon. Jishuka explica que Pon é um dos poucos distribuidores de dano físico puro, então seu poder de ataque é muito importante em incursões.
No entanto, a arma que o jogador atualmente possui é de nível baixo e não pode explorar completamente sua habilidade. Pon se aproxima do protagonista e, mostrando-lhe o método de produção da arma, pergunta se ele poderá aprender. Pois trata-se de um método para um mestre ferreiro avançado de nível 4. Grid o adquire sem problema e expressa que poderá fazê-lo. Isso surpreende Jichuka e o lanceiro, pois significaria que o jogador contava com a ferraria avançada, pelo menos, no nível 4. Isso era surpreendente, já que o jogador número 1 nos rankings de ferraria ainda estava no nível intermediário de ferraria. Mesmo entre as classes ocultas, Grid era um monstro. Ao olhar as características da arma, o protagonista pensa que não é tão boa quanto a espada de autotranscendência, mas ainda assim é uma arma muito boa. Pon agradece ao protagonista e se dirige para obter os materiais da arma. Também se concentrará em buscar o escudo roubado com regas, então pede que se concentre em produzir uma boa lança. O protagonista pensa que a chave será ativar a respiração do ferreiro, assim como aconteceu com a espada da autotranscendência. Se a arma for ativada, será ainda melhor do que originalmente teria sido. Um pouco nervoso, Vander pergunta ao protagonista se poderia solicitar uma reparação, pois suas machadinhas haviam enferrujado por culpa de Malak. Então, o ancião conseguiria uma bigorna e um martelo de reparos. Grid pergunta se havia ferramentas específicas para reparar, ao que o ancião responde que sim, e se houvesse demanda, deveriam obtê-las para ter mais fontes de renda, ideia que agrada a Grid. Então, Grid procede a dar uma olhada nas machadinhas gêmeas sangrentas de nível 200, mas o protagonista percebe que o poder de ataque das armas era muito reduzido e pergunta a Vander, o qual se surpreende por Grid ter notado. Vander pensa que é uma pena, pois tinha sido muito difícil obtê-las em uma incursão contra Fan. Então, o protagonista decide dar uma olhada nas armas, e usando sua habilidade, examina minuciosamente o equipamento e, sorrindo, compreende algo. Grid começa a trabalhar nas machadinhas e Tobias percebe que a atmosfera mudou completamente na ferraria. Após alguns instantes, Grid lança as machadinhas para seu dono, que se surpreende com a velocidade com que as armas foram reparadas, elogiando-o por sua habilidade. Mas então, Vander estava mais do que surpreso e Tobias pergunta o motivo de sua surpresa, totalmente desconcertado. Vander pede para que ele veja a informação das machadinhas, mostrando o equipamento ao clã. Vemos que o poder de ataque da arma agora pode variar entre 250 e 380 pontos, sendo notificado em uma janela que a habilidade conversão genuína foi gerada. Os membros do clã se surpreendem com a mudança no equipamento e como uma nova habilidade foi gerada. Tobias, por sua vez, pergunta ao protagonista se tratava de magia. Não é magia, é uma habilidade. Posso descobrir características ocultas com a habilidade de avaliação, explicou o protagonista aos membros do clã. Grid explica que a machadinha tem um botão oculto que permite mudar o poder de ataque para derrotar os inimigos, e até agora estava configurada no poder de ataque mais baixo. Tobias não sabia que a habilidade de avaliação poderia ser usada dessa forma, e Vander está muito surpreso com o protagonista. Surpreendida pelo conhecimento que o novo integrante do clã tinha, Jichuka pergunta se essa característica oculta existia em todos os equipamentos. Grid diz assim mesmo que não cairá novamente nos encantos de uma mulher e explica que nem todos os equipamentos contavam com essa característica oculta e que deveria avaliá-los para saber se a possuíam. Então, outros membros se adiantam e pedem para que Grid avalie suas armas também. Tobias pergunta pelo preço da avaliação e vemos que o protagonista está fazendo os cálculos em sua mente. Sua avaliação era mais poderosa que o olho de Palalian, mas não podia ser desonesto com seus companheiros de clã cobrando por usar uma habilidade ilimitada. Então, ele se dirige ao clã e expressa que, por se unirem ao clã, faria um desconto especial e cobraria apenas 30 de ouro por cada revisão, e se tivesse uma característica oculta, cobraria 300 de ouro extra. Segundo seus cálculos, seriam milhares de dólares por apenas dar uma olhada. Mas Tobias e seus rapazes voltariam a ser os últimos. Em outro lugar de Satisfi, Pon pergunta em um mercado por tendões de grifo. As lojas da rua não tinham e, nas subastas, era muito caro conseguir. Regas pergunta se está certo de investir tanto em material, considerando a baixa probabilidade de produção.
Pon sabia que mesmo um ferreiro avançado tinha apenas uma probabilidade de 10% de criar itens épicos, excluindo a taxa que deveria pagar a Grid. Só podia comprar materiais para 3 oportunidades. Regas lamenta por não ter dinheiro para emprestar ao seu companheiro, ao que Pon pede para que pare de dar dinheiro a todo mundo. Então, Regas percebe algo. Eram jogadores do clã gigante. O que estavam fazendo em Winston? Regas ouviu que recentemente o capitão do clã gigante foi nomeado senhor de uma cidade chamada Pedro. Pon propõe ignorá-los para conseguir seu material e ir embora. Pois antigamente, em um jogo chamado LTS, o clã Sedaka era muito superior a eles, mas atualmente, em Satisfy, o clã gigante era um dos melhores clãs, então o melhor seria evitar um confronto. Então, Regas expõe que os únicos tendões de grifo que há em leilão pertencem ao clã gigante. Mais tarde, voltando à ferraria de KN, o clã estava muito animado. Ao chegar, Pon pergunta a Vander o motivo da emoção. Este último se lança sobre o jogador para mostrar a nova característica de suas armas, perguntando se ele se sentia com ciúmes. Surpreso, Pon pergunta o que ele fez para melhorá-las tanto, ao que Vander revela que Grid descobriu uma característica oculta da arma, então todos os membros estavam revisando suas armas com o ferreiro. E de 300 armas do clã, 3 contavam com características ocultas. Ao saber da notícia, Pon solicita rapidamente que também revise sua arma. Embora sua lança não tivesse nenhuma característica oculta, Grid celebra ter ganho 10.000 ouros em uma única tarde, além de ter melhorado a compreensão de centenas de objetos ao avaliá-los. Grid explica que agora começaria a trabalhar e pergunta aos membros do clã se eles iriam caçar. Tobias percebe que já estava escurecendo. Regas, por sua vez, se despede desejando sorte ao protagonista na produção da lança, enquanto Vander pede para que não se esforce muito na lança de Pon, enfurecendo o lanceiro. O protagonista aproveita o momento pensando que talvez fossem um pouco barulhentos, mas podia confiar neles. Mais tarde, na forja, Grid pensa que o descendente de Pagma permite usar qualquer tipo de equipamento, concede imunidade às mudanças de estado e conta com grandes habilidades, como a ira do ferreiro. Um ferreiro não morre tão facilmente ou a esgrima de Pagma. Em conclusão, o descendente de Pagma poderia ser perfeitamente uma classe de combate. No entanto, o lugar onde essa classe é verdadeiramente explorada é a ferraria, onde Grid pode brilhar mais que o sol. O protagonista derrete o mitril a 1820 graus. Aumentar e controlar a temperatura do forno é uma habilidade que apenas ferreiros avançados de nível 3 ou superior podiam usar. Grid expressa que a cor do mitril é perfeita, até mais bonita do que a Ion, embora Grid se arrependa de suas palavras, pois estava ficando louco. Então, Grid pega seu martelo épico, usando-o para aumentar as possibilidades de obter classificações maiores. Mesmo que melhorasse o martelo no futuro, poderia obter melhores chances, mas até então, Grid só colocaria todo o seu empenho na arma de Pon, porque esta seria a primeira arma que apresentaria ao clã. 3 dias depois, Pon vai à ferraria para pegar sua arma, mas fica surpreso porque todo o clã também compareceu para ver a arma de Pon. Vander abraça Pon e comenta que, ao ver a mensagem de Grid no clã de que suas armas estavam prontas, todo o clã compareceu para vê-las. Vander menciona que ouviu dizer que sua lança se estragou, zombando do jogador. Jishuka pede para não se decepcionar se sua categoria era normal, pois ainda poderia servir. Grid sai da ferraria perguntando por que havia tanto alvoroço tão cedo. Um cansado protagonista aparece portando as 3 lanças que pôde forjar para Pon e pergunta por que todo o clã compareceu, mesmo quando mencionou que havia fracassado. Então, faz a entrega a Pon das armas, e este último agradece ao ferreiro por ter ficado forjando a noite toda. Grid se desculpa novamente pelo resultado, e Pon pede para não se preocupar, pois só comprou materiais para 3 tentativas. No entanto, ao revisar a arma, Pon fica totalmente surpreso pelas habilidades de Grid. O protagonista então se desculpa por não ter conseguido forjar uma arma lendária, mas espera que uma lança de categoria única e 2 épicas possam ser úteis para Pon. Pon ergue a arma de categoria única, incrédulo, com quase 500 pontos de ataque e características muito leves, o que significa que quanto mais habilidoso o usuário, mais pode maximizar o poder. Além disso,
possui as habilidades Ilusão Verdadeira e Desejo do Criador. O descontrolado Vander, cegado pela inveja, tenta persuadir Pon a descartar a arma. Grid explica que as lanças épicas também eram muito boas, mas a de categoria única contava com 19% de pontos a mais de durabilidade e poder de ataque, somados ao bônus de 12% da melhoria do artesanato do ferreiro lendário e mais 7% da respiração do ferreiro. Essas estatísticas também poderiam ser melhoradas com a habilidade de Desejo do Criador, que a lança possuía, aumentando o dano da arma em 30% por 2 minutos. Esta arma, sem dúvida, seria a carta de triunfo do distribuidor de dano físico principal. Pon balança a lança, pensando que é tão bonita quanto a lança considerada tesouro nacional do Império Sarrariano, com o nome de Pessoa. Além disso, sua longitude e largura eram perfeitas para Pon. O lanceiro declara que só sentiu arrepios 2 vezes jogando Satisfy. A primeira foi ao conhecer a existência do jogo e todas as possibilidades que ele oferecia, e a segunda foi quando conheceu o homem número 1 no ranking unificado, um gênio que derrotou Pon completamente. Depois disso, Pon se aventurou no território do Dragão de Fogo para buscar um artesão capaz de forjar um equipamento de ranking único, e embora o considerasse impossível, tinha diante de seus olhos um ferreiro capaz de fazê-lo em 3 tentativas. Ele tinha sido capaz de derrubar um muro que freava o desenvolvimento de Pon e foi a causa do terceiro arrepio que sentiu neste jogo. Pon se curva diante de Grid e agradece pelo trabalho, sentindo-se muito honrado por fazer parte do mesmo clã que ele. Jichuka se lança instintivamente em direção ao protagonista, abraçando-o fortemente. Você é o melhor, Grid, realmente é uma pessoa incrível, elogiou as habilidades do protagonista. Para zombar de Vander, disse que agora que tinha 2 lanças épicas, poderia usá-las ao mesmo tempo e ser um lanceiro de 2 lanças. Então, Fakir se posicionou atrás dele. É uma boa ideia, embora apenas se puder usá-las adequadamente, disse, desafiando o lanceiro. Pon lança um ataque, agradecendo por ser seu companheiro de práticas. Estava entusiasmado para testá-las. Fakir se afasta para não ser atingido e contra-ataca, elogiando as habilidades do lanceiro. Você é muito bom usando 2 lanças, praticou, perguntou a Pon, mas é claro, era graças à sua habilidade básica que se adaptou muito rapidamente. No entanto, por melhor que fosse sua habilidade, Fakir expõe que sua velocidade era superior às lanças de Pon. Então, o jogador assegura que não seria por muito tempo e aumenta a velocidade de seus golpes, impactando vários deles em Fakir. Os ataques de Pon se tornavam cada vez mais rápidos devido à passiva da lança, que aumentava a velocidade de ataque de seus golpes contínuos, alcançando a velocidade de um assassino. É quase como usar armadilhas, disse Fakir, desistindo. Talvez com essas armas, Pon poderia alcançar o número 1 de Satisfy. Mas então, Vander interrompe a prática com um ataque furtivo. Um habitante de Winston pergunta ao ancião se esta ainda era sua ferraria, pois ultimamente tinha se tornado mais animada. Neste momento, o protagonista percebe algo e, posicionando-se atrás do ancião, pergunta a Jichuka se estava tentando seduzi-lo para não pagar. Pon se desculpa por não ter feito isso imediatamente, mas estava muito animado, era a primeira vez que tinha um equipamento tão bom, então não sabia como fixar o preço. Então pergunta a Grid se 800 mil ouros lhe pareciam bem, o que equivaleria a quase 800 mil dólares do dinheiro real. Grid pensa que pela espada de autotranscendência cobrou 220 mil ouros e zomba porque Pon pagaria 4 vezes mais por uma arma de rank único que é inferior à classificação lendária da espada, rotulando Pon como a segunda presa de seus enganos, pensando que Regas é o número 1 em facilidade de ser enganado. Por isso, Grid decide presentear o jogador com as 2 lanças épicas, pois estava de bom humor e pensou em pagar 150 mil ouros por cada uma. No entanto, Grid era muito generoso. Jichuka estava fascinada com Grid, um jogador imprevisível até o final. No entanto, vemos alguns jogadores observando a cena de longe. Eles são membros do clã gigante, que entendem por que os jogadores do clã Sedaka vêm tão frequentemente àquela ferraria. Eles planejam notificar o mestre do clã o mais rápido possível, pois o clã gigante planeja roubar o artesão desconhecido de Sedaka. Enquanto isso,
Em outro lugar de Satisfi, Regas limpa o caminho dos monstros com o objetivo claro de encontrar o escudo de Grid do outro lado de uma chamada. Pondo pergunta ao jogador se houve algum avanço na busca pelo escudo. Ambos os usuários se dirigem ao último lugar onde o escudo de Grid foi visto, mas não encontram nenhum rastro dele. Regas então pergunta sobre a lança galé que Grid forjou, pois muito se falava sobre ela no clã. Pon explica que é a melhor arma que já portou e nem queria manchá-la usando-a contra monstros normais. A conversa é interrompida pela mestra do clã, que exige que parem de falar para se concentrarem na busca pelo escudo. Ela explica que devem encontrá-lo a qualquer custo para ganhar a confiança de Grid. Enquanto isso, o grupo principal se encarregaria das incursões que foram adiadas para localizar o protagonista. O clã não é composto por muitos jogadores, então eles têm que dividir as tarefas de maneira eficiente. Vander percebe que Jishuka voltou a ser a líder rigorosa de sempre, e Tobias imagina que é por causa do clã gigante. Eles estavam atrás de nós em LTS, mas ao mudarmos para Satisfi, a situação se inverteu, disse o paladino, deduzindo que Jishuka queria diminuir a diferença de nível o mais rápido possível. A líder exige que encontrem o escudo até o final do dia, mas os jogadores desligam a chamada, enfurecendo a mestra do clã. Vander aproveita para pedir que forjem uma arma para ele primeiro, para que o clã cresça rapidamente. Jishuka explica que a segunda solicitação deveria ser para aquele jogador. Voltando à ferraria, o Manuá nos apresenta Ibelin, nível 212, membro do Grêmio Sedak e terceiro colocado no ranking de espadachins, com 16 anos. Ele pensa que o protagonista tem uma concentração muito boa. Sobrecarregado pela curiosidade, ele observa como o ferreiro dos rumores trabalha, com a intenção de não incomodá-lo, mas um grito de raiva de Grid assusta o jovem jogador. O protagonista lamenta o quão complicada é a forma da espada, observando o método de produção. Grid reclama do estranho fio da espada, explicando que quanto mais o metal é fundido, mais duro ele se torna, mas a produção desse tipo de espadas é muito complexa, então é raro encontrá-las com classificação épica. A maioria dos ferreiros desiste no meio do processo. Ele entende que conservar a forma da espada é a prioridade, mas não quer fazer algo com classificação normal ou rara, pensou Grid. Se somadas todas as suas estatísticas, o prota contava com quase 1.500 pontos de destreza, um ferreiro de segundo nível como Khan conta com aproximadamente 600 pontos de destreza, e o ancião era considerado o melhor ferreiro do norte, sendo que Grid tinha muito mais destreza que ele. Portanto, ele decide que, em vez de fundir o metal com essa forma, forjará as lâminas da espada com suas próprias mãos. Enquanto isso, em uma masmorra subterrânea a sudeste do castelo de Pedro, uma janela notifica a derrota do vampiro masculino, que promete vingança enquanto desaparece. Como recompensas, o vampiro deixa cair o colar do vampiro, um elixir de força e um elixir de agilidade. O usuário que o derrotou pede para que, se voltar, traga mais elixires. Trata-se do grande espadachim Chris, líder do clã gigante, que toma os elixires para aumentar permanentemente sua força e agilidade. Chris anuncia sua vitória, enquanto os membros do clã o parabenizam por derrotá-lo. Minha força será do clã gigante, e os executivos logo terão o Sete Vampiro. Então, um membro do clã revela ao líder que o clã Sedak obteve o artesão dos rumores. Por que não o interrompemos e pegamos o artesão? Perguntou. Ele explica que o Grêmio Gigante tem 530 jogadores, enquanto o Sedaka tem 17 membros. Você não está sendo muito cuidadoso? Pergunta ao mestre do clã, mas este começa a rir. Você é o executivo que se juntou quando mudamos para Satisfi, certo? Ele revela que o clã gigante fugiu do Sedak em LTS e teve que mudar para Satisfi. É uma desgraça que ainda nos siga o nome, mencionou, decepcionado. Ele os descreve como dragões acuados e explica que entenderão sua força quando se enfrentarem. No entanto, o garoto pensa que o clã gigante está agindo de maneira muito covarde, ao que o mestre revela que os 3 capitães que não vieram para esta incursão são os que tiveram mais problemas contra o Sedak em LTS. O que você quer dizer com covarde? Eles são os 3 que querem destruí-los, não importa o que, e não eram os únicos, respondeu o líder, voltando para o clã Sedaka.
Regas encontra Maara, um espadachim mágico que faz parte dos 5 capitães do clã gigante e ocupa o 19º lugar nos rankings unificados. Pon também é interceptado por outro capitão, Sirkam, o primeiro lugar no ranking de espadachins e o 11º nos rankings unificados. Enquanto o grupo de Jishuka também é emboscado por outro capitão, Azelas, um mago no 32º lugar nos rankings unificados. Maar está animado por encontrar um dos melhores jogadores de LTS e segura sua espada ameaçadoramente em frente ao Regas para cumprimentar o jogador. Maar invoca pilares de fogo que envolvem Regas para atacá-lo com sua espada diretamente. Regas lamenta o golpe, enquanto o espadachim zomba de sua fraqueza insatisfe. Você não é mais o que era antes. Agora, sou grande demais para considerá-lo um rival, diz entre risadas. Regas não se lembra de ter zombado de alguém recentemente e pergunta pela identidade do atacante. Este fica irritado ao perceber que Regas não o lembra. Enquanto isso, Pon bloqueia um golpe de Sirkam, que o cumprimenta com superioridade. O ancião explica que está servindo a Cris e que é digno, perguntando se isso faz feliz. Pon desvia o ataque e pensa que em LTS era mais forte que ele, mas provavelmente agora ele era um nível ainda superior a Jishuka, então não podia baixar a guarda. Então, o ancião de 70 anos prepara um ataque por trás e contra-ataca o lanceiro com um golpe direto. Quanto a Jishuka, alguém usou magia para petrificar as pernas do clã Sedaka. Jishuka lamenta por não ter preparado defesa contra petrificações e grita para que o culpado se mostre. Então, uma infinidade de jogadores se mostra ansiosos, ocupando todo o horizonte. Vander calcula cerca de 200 jogadores, enquanto Tobias reconhece membros do clã gigante. Jishuka explica que a reputação do melhor clã não se consegue recrutando mais membros. Não mudaram nada, disse, decepcionada. Então, o capitão Aceia saúda a mestra do clã Sedaka por não se abalar ao estar diante de tantos inimigos. Me dói que pense que não mudamos, já que Cris os considera dragões acuados, mencionou o jogador. Jishuka pensa que Cris fez uma boa jogada, atacando-os enquanto Vander e Pon estavam ausentes. Mas então pensa que é impossível, pois Cris reconhecia suas forças. Uma pessoa como ele não celebraria esse tipo de ataques. Então, o mago revela o verdadeiro objetivo de Cris: nossa meta é a pérola que guarda o dragão. Ao mesmo tempo que isso acontecia, a ferraria de Ken e Winston são visitados por mais membros do clã gigante. A cena continua com um golpe de espada no ar, que atinge os inimigos. Ibelin está cansado, mas pensa que deve proteger Grid a todo custo. Enquanto andava perdido em seus pensamentos, um jogador se lança contra ele e o golpeia com um martelo, zombando do clã Sedaka por recrutar crianças como membros. Felicita o jovem por dar luta, mas expõe que o clã gigante é superior. Ele derrotou 4 jogadores, mas os 12 restantes jogadores ultrapassavam o nível 150. Depois de lutar por horas, esgotou toda a sua resistência, sem contar que a maioria deles veio com armaduras para contrariar sua espada. Enquanto isso, outros jogadores observavam de longe o confronto, zombando do clã Sedaka que se vangloriava de sua força. Agora estavam espancando um de seus membros, e Belin chora de impotência. Enquanto o clã gigante zomba, o espadachim balança sua espada para resistir e grita que o clã Sedaka é o melhor. Mas antes que possa terminar sua frase, é atingido pelo ataque de um mago do clã gigante. Ibelin é empurrado pelo impacto, quebrando a porta da ferraria e manchando uma dobradiça de sangue. Enquanto isso, Regas continua sua luta. O espadachim mágico elogia a resistência do lutador, pois estava aguentando mesmo com uma grande ferida no peito. Então, Regas carrega seu punho e contra-ataca com um poderoso soco que atinge Maara. Este último prepara um ataque e exclama que não seria fácil derrotar Regas, envolvendo o lutador em chamas e lançando sua espada no ponto cego de Regas. Ainda assim, Regas podia ver através de seu simples padrão de ataque, subestimando o espadachim, que zomba da arrogância do jogador. Então, uma energia envolve a espada que lançou, surpreendendo Regas e causando uma grande explosão. Maara celebra sua vitória. Acabei contigo usando a habilidade definitiva que dizimou mais de 180 seguidores de Yata, mas ao dissipar a fumaça e a poeira, pode-se ver um Regas gravemente ferido.
Uma janela notifica a perda de visão em seu olho esquerdo e uma redução nas estatísticas causadas pelo dano. O lutador pensou que ainda precisava de muito treinamento. O espadachim mágico, por sua vez, prepara um segundo ataque, unindo várias pedras mágicas e disparando uma forte rajada de poder mágico com o objetivo de exterminar Regas. Após o impacto, Maara pensa que valeu a pena gastar todo o seu mana para acabar com Regas. Com esse ataque Regas com certeza estaria morto. No entanto, ao dissipar a fumaça, pode-se ver que Regas parou o ataque com apenas um chute. O espadachim ficou surpreso que pudesse parar um ataque definitivo com um chute. Regas não fazia sentido. Então, Regas ganha impulso, elevando-se a grande altura para descer com um forte chute, que atinge Maara, acabando com ele com um único golpe. Regas o parabeniza por ser um adversário formidável e agradece pelo treinamento. Mas não foram os únicos que tiveram tempo para melhorar. Enquanto isso, Pon se defendia dos golpes do ancião. O espadachim estava certo de que nos últimos anos poderia melhorar sua reputação como espadachim de primeira classe, mas ainda assim não conseguia impactar a defesa de Pon. Seria a hora da geração mais jovem? Se questionava. Pon, então aproveita para atacar com estocadas poderosas e rápidas que atingem o espadachim. Este último se surpreende com a velocidade dos ataques, que nem conseguia prever. A esse ritmo, não poderia aguentar por muito mais tempo. Então, Pon ativa uma habilidade, impactando múltiplos golpes, o lança para trás. O ancião se surpreende com a grande melhoria que Pon fez. No entanto, o lanceiro revela que o resultado da batalha foi realmente decidido por sua nova lança, pois senão, teria sido completamente dominado por sua espada. O ancião expressa que Pon é quem maneja a lança e pede que não seja tão humilde. Então, Pon pede que transmita ao seu líder a mensagem de que da próxima vez que quiserem enfrentar Sedaka, se preparem melhor. Quanto à situação de Jishuka, o mago não pode acreditar na situação. Eles começaram 3 meses depois de nós, murmurava incrédulo. Ainda assim, 10 jogadores de Sedaka haviam acabado com mais de 200 jogadores. Esse poder transcende o senso comum. Jishuka os colocava em uma posição dominante, mas mesmo que quisessem acabar com ela, a defesa de Tobias era impenetrável. Acaso pensa que o plano inicial era derrotá-los, mas vista a resolução, agora devia retê-los o maior tempo possível até que os outros times tivessem sucesso em sua missão. Tobias percebe a estratégia e o notifica à mestra. Eles estão em uma batalha prolongada, então é confirmado que nós não somos o objetivo. Portanto, a líder decide acabar com essa farsa o mais rápido possível. Então, Jishuka grita e pede a Celas que se revele. Seu objetivo é o ferreiro? Perguntou ao arqui-inimigo. O mago, por sua vez, mostra sua presença e revela que Jishuka está certa. Sem a força principal na base, seria fácil capturar o ferreiro. No entanto, Jishuka responde que seu plano não sairá como esperam. Voltando à ferraria, vemos que a dobradiça da porta impregnada com o sangue do jovem Ibelin cai na lâmina que Grid estava martelando. Os membros do gigante entram, perguntando a Grid se ele é o ferreiro que procuram. Enquanto o protagonista deixa cair seu martelo, Grid olha incrédulo como a dobradiça se incrustou na lâmina da espada que estava forjando. Equipando todo o seu equipamento, o furioso pergunta aos desgraçados se sabem quanto tempo levava forjando essa espada. Do chão, Ibelin tenta se levantar preocupado. Um jogador do clã gigante percebe a raiva de Grid. Acho que interrompemos no meio de sua forja, parece irritado, exclamou. Mas seu companheiro estranha que ele esteja irritado por tão pouco, enquanto se desculpam eles pensam que ele não deveria se irritar por uma bobagem. Além disso, ele deveria ser amável com ele e mostrar cortesia por ordens de seu mestre de clã. O jogador se apresenta como membro do clã gigante e explica que vieram para escoltar o protagonista. Pede que abaixe a arma e se acalme, dizendo que seu clã conta com mais de 10 ferreiros, então sabiam mais do que alguma coisa sobre criar objetos. Não é tão fácil, não é? Perguntou, desdenhando a profissão de ferreiro. Diz a Grid que pode forjar outro, então deve se acalmar. Está nos colocando em uma situação difícil, apesar de termos vindo atrás de você com uma boa oferta, disse, oferecendo a mão a Grid. Fazer outro?
Só porque vocês são um clã famoso lhes dá o direito de menosprezar o trabalho das pessoas? Perguntou o protagonista irritado. E Belin, por sua vez, pensa que deve deter Grid. Ainda havia 12 inimigos com um nível médio de 150, era completamente diferente de uma incursão. Então, o jovem espadachim escreve e envia uma mensagem ao protagonista, pedindo que espere até se recuperar para enfrentá-los juntos. No entanto, Grid estava tão furioso que nem percebeu. Os jogadores do clã gigante continuam insistindo para tentar recrutar Grid. Mas um deles questiona se realmente Grid é o ferreiro, pois estava equipado com uma armadura e uma adaga. É verdade, algo não parecia certo. O jogador pede a Grid que se acalme e explica que esperaria até que Grid terminasse de forjar para falar. No entanto, essas palavras irritaram ainda mais o protagonista, ao que o companheiro adverte o jogador que algo não parecia certo. Mas o aviso é inútil, pois Grid ataca o jogador com a espada de Slave, ativando a habilidade das manoplas e acabando com o jogador. O resto dos membros do gigante se surpreendem. Impossível! Como pode ser um ferreiro matar com um só golpe? Se perguntavam, enquanto uma janela notifica a morte de seu companheiro. Os usuários não entendiam a situação, enquanto Grid também estava surpreso com o poder de The Slave. Pensava que apenas balançou a arma, mas foi muito mais poderoso do que calculou. Então, entre as características da espada, mostra-se que quanto mais inimigos houver, mais poder de ataque teria a espada, dado que era uma arma para acabar com numerosos inimigos. Deve ter ativado sua passiva e contava com quase 200 pontos extras de ataque, então deviam ser cerca de 15 pontos extras por pessoa. Grid pensa que se enfrentasse 100 inimigos de uma vez, a espada teria um extra de 1.500 pontos de ataque. Talvez ultrapassasse um limite, pensou. Ainda assim, Grid sentia que estava trapaceando, apesar de ser uma arma de rank único, como as que ele já havia criado. As armas do primeiro mestre artesão Albatino estavam em outro nível. Grid pensa que, mesmo sendo descendente de Pagma, sua habilidade era inferior à do ancestral de Khan, e por isso, o primeiro que fará será superá-lo. Mas antes disso, deve acabar com aqueles que arruinaram seu objeto. Com isso em mente, lança-se, ativando a ira do ferreiro. Com a melhoria concedida pela habilidade, golpeia a defesa de um dos membros do gigante, surpreendendo pelo dano que recebeu, mesmo bloqueando o golpe. Ele definitivamente não é um ferreiro. Isso deve ser uma armadilha de Sedaka, pensou arrependido, anunciando a retirada e pedindo aos membros do clã que fujam do local. No entanto, o protagonista não pensa em deixá-los escapar e ativa movimentos rápidos. Em seguida, lança-se sobre um inimigo e causa quase 6.000 pontos de dano, surpreendendo o jogador, pois era um tanque que podia lidar com os outros. É um dos membros com mais vida e defesa, exclamou, enquanto fugia do local. Pensavam que só enfrentariam Ibelin, um dos melhores novatos, mas não pensaram que tinham uma arma secreta. Em seguida, ordena a retirada e pede que se mantenham vivos, não importa o que aconteça. No entanto, são interceptados pela rajada de vento de Grid. O protagonista pergunta quem lhes permitiu correr e, com um tom intimidante, clama que acabará com o último deles. Em seguida, ativa a esgrima de Pagma. Em outro lugar de Satisfi, Jishuka consegue acertar uma flecha no alvo, conseguindo atingir Ayas, acabando com ele, que desaparece amaldiçoando o clã Sedaka. Enquanto o outro lado celebra a vitória, Tobias expressa que agora deveriam voltar à ferraria o mais rápido possível. Mas Jishuka exclama que estão muito longe. Nesse momento, recebe uma ligação de Ibelin. A mestra pergunta se estão bem, ao que o jogador responde que foram emboscados e agora ele está se curando. No entanto, ele pergunta a Jishuka se Grid sempre foi tão forte. O protagonista estava arrasando com o clã gigante usando a habilidade onda da esgrima de Pagma, que causava dano em área. Os jogadores do clã gigante não sabiam como ele havia ferido 10 jogadores com um único ataque. Sendo uma habilidade em área, era injusto que o dano fosse tão elevado. Então, veio à mente que poderia ser uma habilidade rara. Por sua vez, Ibelin se pergunta que classe o Sr. Grid tinha. Todos assumiram que ele possuía uma das 3 classes épicas ocultas, mas esse poder só poderia significar uma classe de rank único oculta.
Um jogador se recupera tomando uma poção, ao mesmo tempo que pergunta a seu superior se era possível derrotá-lo, mas a negativa do superior é absoluta. É impossível. Então, este último exclama que mesmo se morressem, não poderiam ir embora de mãos vazias, então pede que obtenham toda a informação possível. Todos os jogadores começam a usar habilidades de estado para enfraquecer o protagonista, mas graças à passiva do descendente de Padma, todas resultaram inúteis. O clã gigante não sabia nem o que pensar, e com os inimigos totalmente aterrorizados, Grid se encontra em seu auge e os ameaça, dizendo que se isso é tudo que tem, terminemos com isso. No fundo, vemos que os espectadores continuavam acompanhando a luta. Um dos jogadores pergunta se gravaram o confronto, ao que outro responde que pensou em conseguir algum dinheiro vendendo imagens da luta. Mas isso já não era uma luta, mas sim um massacre total. O protagonista estava descontrolado, gritando extasiado enquanto acabava com os membros do clã gigante. No dia seguinte, Chris bate na mesa, perguntando como 300 homens perderam para uma força de 18 jogadores. Além disso, segundo o que viu do ferreiro, este deveria ter pelo menos uma classe épica. O que Jichuka fez para tê-lo do seu lado? Se perguntou furioso. Então, Chris ordenou que, a partir desse incidente, os membros do clã gigante estavam proibidos de realizar atividades externas e foi ordenado que priorizassem a subida de nível. Por outro lado, os ventos da mudança sopraram para o clã Sedaka, reforçando o poder do clã. Os melhores classificados se tornaram conscientes da verdadeira força de Sedaka e se interessaram em se juntar, incluindo Grid. Havia 7 novos membros para o clã. Jichuka pensava que esses jogadores não eram comuns e estava certa de que se uniram depois de ver a loucura daquele dia, em que um ferreiro cegado pela loucura por uma simples dobradiça causou grande comoção em todo o Satisfe. A notícia se espalhou como fogo pelo mundo, aparecendo em todos os telejornais. Os apresentadores advertiam crianças, idosos e mulheres grávidas a não assistirem ao vídeo devido à violência mostrada nele. A partir desse dia, Grid foi visto como um psicopata. A história continua com Grid fazendo um balanço dos ganhos. A incursão em Malak rendeu 40 milhões de wons coreanos, com a lança de Pom ganhou 960 milhões de wons coreanos, enquanto avaliar e reparar equipamentos do clã lhe rendeu 10 milhões de wons, ou seja, no total obteve mais de 1 bilhão de wons coreanos de benefício, ao qual se deve somar a recente venda do Orbe de Malak, com o qual obteve outros 360 milhões de wons. Grid ria alto. Venderam a esfera por 600 mil dólares e a lança de Pom por 800 mil dólares, mesmo sendo objetos de rank único. O protagonista zombava de seus colegas. Pom, Jichuka e os outros não podem ser tão tolos. A espada da autotranscendência só vale 200 mil dólares, idiotas. Quando vão ser tão estúpidos como eu? Se perguntava o protagonista, arrependido de vender a espada de categoria lendária a esse preço. Grid batia a cabeça na mesa, incomodado por ter perdido tanto dinheiro, embora realmente tivesse ganhado cerca de 1.400 bilhões de wons no total. Grid decide não pensar mais nisso, pois com a venda da espada também conseguiu se tornar uma pessoa distinta em Winston, ficando isento de pagar impostos. Também forjou um escudo lendário, e embora tenha sido roubado, derrotou Malak, aumentando sua afinidade com a senhora de Winston, Irene, e podendo se juntar ao clã Sedaka. Em geral, sua situação se tornou muito favorável, e ele não tinha tempo para se preocupar com o passado. Ainda tinha que terminar o item de Ibelin. Este tipo de espadas é o item que mais dificulta ter entre os objetos que Grid forjou. O material para forjá-lo era super raro, e esses imbecis o arruinaram. Os pensamentos do protagonista são interrompidos por Ibelin, que entra na ferraria emocionado, pois finalmente havia conseguido os materiais para forjar outra espada. Grid estava há 2 dias sem ouvir notícias do novato, mas ficou feliz que ele os tenha conseguido. Por sua vez, Ibelin comenta que lhe custou muito consegui-los, mas pôde obter materiais suficientes para outra espada. Grid revisa os materiais e promete que a terá para o dia seguinte. A partir de agora, tentaria alcançar o ferreiro Albatino. Ibelin, por sua vez, elogia as habilidades de Grid no combate que ocorreu. Há alguns dias, ele ganhou o respeito do jovem. Grid fica corado, pensando que Ibelin tinha bons olhos.
Grid ganhou fama por esse incidente e agora era conhecido como o psicopata ou o carniceiro. O protagonista pensa que foi por culpa do horrível aspecto do capacete que usava, então, quando tivesse tempo, forjaria um mais elegante. Grid pensa que se sorrisse, ficaria bem, mas Ibelin pergunta se ele estava mal, pois tinha um rosto muito ruim, comentário que irrita o protagonista. Portanto, ele expulsa o jogador da ferraria para trabalhar em paz. O objetivo de Grid era obter pelo menos a categoria épica. Sonha em saldar a dívida de 700 mil dólares de seu pai e depois disso compraria um carro de 800 mil dólares. Sua vida dependia dos itens que forjava. Estava disposto a mudar sua imagem para os meios de comunicação de Satisfy Ion, e começaria pela espada de Ibelin, que vemos que no final resultou ser de grau raro, o que não lhe valia nem para comprar os pneus de seu carro sonhado. Grid estava fudido, pensando que talvez pudesse tirar algum dinheiro de regas. Embora se lembre que ainda está procurando seu escudo, então olha para o pedaço falhado de espada. Na verdade, ainda tinha algum material e, embora se tivesse misturado com o aço ensanguentado, se o fundisse, poderia tentar forjar outra. Embora fosse feito com materiais de baixa qualidade, o venderia a um preço elevado. No dia seguinte, na ferraria, Jichuka tenta consolar o jovem jogador, mas Ibelin explica que não está decepcionado, pois mesmo sendo de grau raro, as produções de Grid são de excelente qualidade. Esta conversa desperta o sonolento Grid, que pergunta se já viram as espadas. O novato agradece o trabalho do ferreiro, e Grid comenta que nem todas as coisas sempre saem bem, mas conseguiu forjar outra espada que Ibelin não tinha visto. Grid comenta que a fez com os restos que sobraram da peça que o clã gigante arruinou, mas conseguiu forjar algo extraordinário. Incrédulos, Jichuka e Ibelin observavam a espada lendária que Grid forjou, a Agonia de Thor, com mais de 400 pontos de ataque e habilidades únicas. Ibelin não podia acreditar que fosse real, e Grid explica que esta é sua primeira criação, que nasceu com emoções, pois continha o sangue de Ibelin e era hostil contra ele, que a negligenciou e abandonou. Tinha nível 210, e se alguém que não fosse Ibelin a portasse, havia 100% de probabilidade de ser amaldiçoado. Grid pensa que era interessante, além de que aumentou todas as suas estatísticas em 25 pontos permanentemente e ganhou 1000 pontos de reputação por forjar um item lendário. A mestra do clã não conseguia fechar a boca depois de ouvir que o único limite era o dos poucos mestres artesãos da história. Os objetos lendários só podiam ser obtidos em incursões, pois o sistema tornava impossível criá-los. Por isso, Grid deveria ser especial. Jichuka dá um passo à frente e pergunta diretamente a Grid, só havia uma maneira para forjar objetos lendários, e focando Prota, ela pergunta se ele tem uma classe lendária. Grid se surpreende com a pergunta, esperava esconder isso até o final. Mas por que ele parecia tão sexy? Se olhasse por mais um segundo, Grid daria tudo o que tinha, então desviando o olhar, o protagonista afirma tê-la. Então, Jichuka se lança sobre o protagonista, abraçando-o e elogiando-o por ser o melhor. Grid, por sua vez, tenta se concentrar. O incidente que aconteceu há pouco tempo não podia acontecer de novo, mas ele se sentia muito bem. Então, Ibelin interrompe a cena e agradece ao protagonista pela espada, decidindo comprá-la imediatamente por $1 milhão. Mas Grid recusa, pedindo 3 milhões, quantia que parece exagerada para o novato. Este comenta que suas características são incríveis, mas devido à passiva da arma, só ele poderia usá-la. Ibelin faz uma contraoferta e Grid pede que a devolva, expressando que viu em seu rosto como ele tentava apunhalá-lo pelas costas, traindo sua gratidão. Ibelin pergunta se ele estará bem por causa da maldição, e o protagonista faz uso de sua habilidade com a espada, surpreendendo Ibelin. Vemos que as notificações indicam que a espada tenta amaldiçoar o protagonista, mas é inútil devido à passiva de Pagma. Grid então explica que, se ela não a comprasse, ele mesmo a usaria. Surpreso, Ibelin se pergunta que classe Grid teria. Estou sendo generoso, venderei por $2,5 milhões como desconto para os membros do clã, oferece o protagonista, cansado de ser um idiota. Com a venda da espada de autotranscendência, mais tarde na vida real, vemos que Grid pede aos pais que paguem suas dívidas com esse dinheiro e que com o que sobrar, possa consertar a loja.
Ele agradece aos pais pelo esforço que fizeram durante tanto tempo, e a mãe pergunta de onde ele tirou tanto dinheiro. O pai, por sua vez, explica que o papel dos pais é cuidar da família e se desculpa com seu filho. Grid pensa que seu pai não está pensando em todas as coisas que fez como pilar da família nos últimos anos e murmura que a posição de pai é desgastante. Temos que nos apoiar, é isso que uma família faz, diz feliz por poder ajudar a sua família. Sua irmã está ao lado dele e pede que gaste com moderação, mas Grid comenta que a vida não funciona assim. Na garagem, Grid apresenta aos pais seu novo carro de $800.000. A mãe o repreende por comprar coisas desnecessárias sem pensar, mas Grid sente que é bom, pois eram repreensões com uma energia maternal especial. Se você também sentiu essa energia nos chinelos da sua mãe, inscreva-se no canal. Continuamos a história na escola de Shinsie. A irmã de Grid sai das aulas com sua amiga Erin. Os garotos da escola observam, apaixonados, a dupla de garotas e as elogiam por sua beleza, além de serem bonitas e parecerem celebridades. As garotas estão no top 5 em notas nacionais. A Erin achava engraçado que houvesse uma fila tão grande de garotos, enquanto Seiji se sentia desconfortável. Erin abraça a amiga e, cumprimentando os garotos, encoraja Seiji a fazer o mesmo, mas esta pede que não o faça, pois a situação piora quando eles prestam atenção. Então, Erin pede que apresente seu irmão, pois Seiji o estava escondendo dela. Furiosa, exclama que, tratando-se dela, não deixaria que se aproximasse de seu irmão. Nesse momento, Grid faz sua aparição, cumprimentando sua irmã. Erin se surpreende e pergunta se realmente são irmãos, ou talvez sua amiga tenha sido adotada, mas Seiji confirma que Grid é realmente seu irmão mais velho. Grid se apresenta cordialmente à amiga de sua irmã, mas pede que se afaste para não contaminá-la com sua feiura. Bem, vamos falar no caminho, disse o protagonista, abrindo o carro com a chave. A amiga de Seiji se surpreende ao ver que o irmão de sua amiga tem o último modelo de um carro tão caro. Montada no carro, pede aos garotos que se apressem, sendo mais respeitosa com Grid desta vez. Seiji pergunta ao protagonista se algo aconteceu, ao que Grid responde que precisava da ajuda de sua irmã para aconselhá-lo a aparecer bem na reunião de ex-colegas no dia seguinte. No dia seguinte, vemos Grid indo para a reunião em seu novo carro. A localização estava muito longe da cidade, então talvez estivessem tentando incomodá-lo, mas isso não preocupava o protagonista, pois desta vez ele estava bem vestido e acompanhado de seu novo carro. O confiante Grid se sentia diferente. Então, Grid percebe uma garota pedindo carona, seu carro quebrou. O protagonista se pergunta se deveria ajudar, mesmo sem tempo para ajudar os outros. Grid não pode deixá-la ali, e ao observar a bela silhueta da garota, pergunta se ela precisa de ajuda. Ao ver o carro da senhorita mais de perto, Grid também percebe que aquele modelo é 4 vezes mais caro que o seu e só é vendido para certas pessoas. Grid se pergunta como uma garota tão jovem poderia ter um carro assim. Então, revelam a identidade da garota, que pergunta se ele poderia dar uma carona. Grid fica sem palavras, assustado ao perceber que era Yura, a única usuária feminina no top 10 do ranking unificado de Satisfy, a terceira na lista das pessoas mais influentes do mundo e considerada a mulher mais bonita do planeta. Sobrecarregado por sua beleza, Grid não podia acreditar que estava na frente de Yura. Não podia ser uma coincidência. Então, lembrou-se de que havia feito alguns comentários negativos em um blog. Talvez ela tivesse voltado para se vingar, pensou o protagonista, assustado. Yura interpreta o silêncio de Grid como um sim e entra no carro. Enquanto o protagonista está aliviado por ela não tê-lo reconhecido com seu novo visual, Yura comenta que é um prazer conhecer Grid pessoalmente. O protagonista se desculpa, dizendo que ela está confundindo a pessoa, e começa a dirigir. Yura pede que ele apenas a leve para seu destino original. No local da reunião, algumas pessoas reclamam que Grid está chegando atrasado. É o ruivo que pergunta a Yeon se ela tem certeza de que Grid virá, mas a garota não sabia se ele viria depois de viajar para a reunião longe da cidade, apenas para incomodá-lo. A garota pergunta se ele está ansioso só porque não tem ninguém para incomodar, mas garante que se o primeiro amor de Grid disser para ele vir, ele virá.
Exclama que todos no local estavam esperando que o protagonista viesse para zombar dele. Então, Aion zomba do ruivo, pois ele também era um ruivo desempregado que foi demitido recentemente de uma loja de conveniência por seu temperamento, e acerta ao dizer que está apenas esperando que o protagonista venha para zombar dele e se sentir um pouco melhor. O ruivo sabia que o que a garota dizia era a verdade. A única existência mais patética do que a sua era a de Grid. Então, da janela, alguns colegas percebem que um carro muito luxuoso de 800 mil won coreanos está estacionado no local. Por curiosidade, o ruivo e as garotas se aproximam para ver quem é o milionário que está vivendo uma vida fácil graças aos pais ricos, enquanto pensa que será um grande partido para seduzir. Às portas, os garotos percebem que há mais de uma pessoa. Tratava-se do protagonista Yura. Os companheiros não podiam acreditar que Cheong-bu fosse o dono daquele carro e sua acompanhante era a deusa de Satisfi. O ruivo se pergunta, Grid não era um desempregado? Como conseguiu se tornar tão bem-sucedido? Enquanto ainda se surpreende com a beleza de Yura, que faz o resto das garotas parecerem um monte de lulas, pensou irritada. Além disso, parecia ser próxima de Grid. Então, uma limusine estaciona ao lado dos protagonistas e Yura afirma que se trata de sua secretária, agradecendo a ele pela viagem. O protagonista pede a Grid que não leve a conversa que tiveram no carro na brincadeira e, se aproximando dele, surpreende todos os companheiros de Grid. A famosa Yura beija Cheong-bu. Embora realmente vejamos que Yura apenas se aproxima para sussurrar que agora que lhe deu atenção suficiente para saldar sua dívida. Então, ela se despede do protagonista. Os companheiros de Grid estavam muito irritados. O perdedor Cheong-bu está vivendo em um mundo diferente, pensaram, apertando os dentes. Uma vez dentro, todos os companheiros cercam Grid para fazer perguntas sobre sua fortuna e Yura. O ruivo está irritado porque não esperava que isso acontecesse e Grid o chama pelo nome, o intimidando, perguntando como a vida o tratou e se ainda tinha o mau hábito de brigar. Ele explica que já é um adulto e, portanto, deve amadurecer, comentário que irrita o ruivo. Agarrando Grid pela jaqueta, ele exclama que não se ache tão superior, pois poderia batê-lo até a morte, mas Grid ri e comenta que não faz sentido ficar com raiva e, ainda mais intimidante, pergunta como é se sentir esmagado pelo pé da pessoa que sempre viu como inferior. O ruivo já tinha visto aquele olhar antes, e lembrando do monstro que encontrou em Satisfi, recua de surpresa. Grid comenta que gostava daquela expressão de medo, mas detestava perder mais tempo com seus ex-companheiros. Todos eles derrubaram sua autoestima e zombaram de Grid, mas agora estavam desesperados para serem bons com ele. Todos eram sanguessugas. Conheçam seu lugar, em vez de agradar seu minúsculo senso de superioridade, exclamou o protagonista, para depois se despedir dos perdedores, dirigindo-se ao carro. Ele é interrompido por Aion, que pergunta se ele está indo embora e pede para continuar a conversa da última vez. Ela declara que também gosta de Grid e expressa que pode aliviar toda a dor que seus companheiros lhe causaram. Grid a olha pensativo. Uma promessa no carro. Grid pergunta a Yura se ela quer pagar suas dívidas, pois ele a salvou na igreja Yata? Disse o protagonista incrédulo, ao que a jogadora comenta que, após demonstrar sua superioridade, Grid se desconectou para que ela pudesse completar sua missão. Grid explica que é um mal-entendido e que nunca pensou em ajudá-la. Não me deve nada, disse, para tentar não complicar mais sua situação. Yura comenta que, graças a Grid, pôde se tornar a 8ª serva, enquanto Grid desiste. A garota fazia o que queria. Ela comenta que soube que recentemente o protagonista se juntou à guilda Sedak e derrotaram Malak, então o conflito seria inevitável, agora que se tornaram inimigos da igreja Yata, mas promete que nunca matará Grid em batalha, apenas o golpearia até que não pudesse mais lutar. Algo assustado, o protagonista pensou que a garota o havia investigado bem. Mas eles e a igreja poderiam lutar em paz, já que ele só estava interessado em ganhar mais dinheiro. Yura explica que agora o ajudaria a saldar sua dívida. Ouviu dizer que o protagonista era humilhado por seus colegas de classe na reunião para a qual estava indo. Portanto, a garota agiria como sua namorada, para que os outros sentissem inveja. Seria a promessa pela ajuda de Grid no jogo.
Voltando ao presente, Grid pensa que a superestrela Yura é uma mulher aterrorizante. Agradece a Ion por sua resposta, mas lembrando as palavras da garota no banheiro, Grid se despede, proclamando que não voltaria a acreditar em suas palavras. Apesar de haver mais de 10.000 classes em Satisfy, o limiar para alcançar o top 10 no ranking de cada classe era tão complicado que raramente mudava. Mas o que causou a mudança foram os membros da guilda Sedak, que lentamente subiram para o top 10 apenas alguns meses depois de sua realocação. Os usuários chamaram isso de um período de mudança catastrófica. Movendo-se para uma masmorra, algumas ratas são atacadas, surpreendendo-se porque o sangramento não parava. Então vemos que é a habilidade da espada de Everin. O jogador obtém melhorias em dano e velocidade de movimento por uma habilidade de sua espada e acaba com o monstro com um único golpe. Com isso, o jogador sobe de nível e pensa que é incrível. Esses monstros eram 30 níveis mais altos que eu, mas fui capaz de derrotá-los tão facilmente, disse, pensando que agora que tinha espada, poderia subir de nível muito mais rápido. Se mantivesse esse ritmo, poderia alcançar rapidamente. Iberin pensou que tinha vantagem no ranking dos melhores novatos. Mas então LoL ultrapassou, tornando-se o número 1 no ranking de mestres. Esse fato surpreendeu demais Iberin, pois não esperava que alguém de sua idade o ultrapassasse. E acabando com mais monstros ratas, o jovem clama que alcançará o jogador com sua nova espada. Enquanto isso, um arrependido vender pergunta por que o próximo item que Grid forjará será uma armadura. Ele também queria uma arma para subir de nível rapidamente, como Iberin estava fazendo. Mas Jishuka explica que sua arma já era bastante boa e agora precisava de uma armadura que a permitisse ser útil como tanque nas incursões. A mestra de guilda entende que Vander estivesse animado depois de ver as armas tão fantásticas que forjou para seus companheiros, mas mesmo sendo Grid, era impossível forjar um objeto lendário ou único toda vez. Portanto, ele deveria estar simplesmente agradecido por ser o próximo na fila, embora isso não convença o cavaleiro, que só queria uma arma para subir de nível em vez de uma armadura. Então, Jishuka responde furiosa, claro que tens muito a dizer para ser careca, perguntando se já entregou a Grid o método de produção, ao que Vander responde afirmativamente. Então, Jishuka pede que se apresse em obter os materiais, já que Grid não estaria na ferraria, pois ele também está trabalhando para subir de nível. Deslocando-se para uma masmorra, vemos que os usuários observam fascinados como estão derrotando golems muito facilmente, caracterizados por sua alta defesa contra ataques físicos. Os jogadores pensaram que se tratava de um novato ao observar seu equipamento, mas era aquela pessoa. Então, descobrimos que a pessoa é Grid, conhecido pelos usuários como Carniceiro, que acaba com os golems freneticamente. Os jogadores não podem acreditar no que estão vendo. Grid destrói golems facilmente, enquanto um grupo de 11 jogadores não conseguiu derrotar nem mesmo um deles. Além disso, ele está fazendo isso com uma picareta. Enquanto uma janela notifica Grid dos materiais que obteve, ele pensa que usar um pico com 100% de entendimento seria a melhor opção para acabar com os golems, já que, exceto pelo núcleo de pedras mágicas dos golems, o resto de seus corpos era formado por minerais. Grid ouviu dizer que este labirinto foi criado por um mago para esconder um grande tesouro e estava sendo de grande utilidade para subir de nível rapidamente, ao mesmo tempo em que obtinha minerais. Então vemos que outros jogadores copiam a estratégia de Grid, percebendo o grande dano que os picos causavam aos golems. No entanto, o dano dos golems continuava sendo muito elevado, acabando com o jogador com um único ataque. Então, os usuários veem Grid picando sem se importar com o jogador que morreu bem ao seu lado. Definitivamente, ele era um psicopata. Depois de um tempo farmando, Grid conseguiu subir um pouco de nível e reunir muitos minerais. Então, o protagonista recebe uma mensagem de Jishuka explicando que se atrasaram um pouco com a incursão, mas conseguiram obter todos os materiais, então o protagonista decide que é hora de voltar. No entanto, Grid estava tão obcecado em caçar golems que se perdeu no labirinto. Nem mesmo estavam os jogadores que o observavam antes. Então, Grid pensa que a melhor opção é entrar em contato com alguém da guilda para que o ajude, em vez de andar sem rumo pelo labirinto.
Quando o chão deste desmorona, fazendo o protagonista cair, uma janela notifica que as armadilhas mágicas que foram colocadas pelo grande mago Brown foram ativadas. Então o protagonista recebe muito dano das armadilhas. Assim, o Anel de Dora é ativado e, no final, ele consegue sobreviver graças à sua passiva de um ferreiro. Não morre tão facilmente. Enquanto toma uma poção, Grid se pergunta onde diabos estava, já que qualquer outra pessoa teria morrido e ele conseguiu sobreviver graças ao anel e sua habilidade que se ativaram ao mesmo tempo. Seus pensamentos são interrompidos por uma janela que notifica que o guardião do labirinto despertou. Percebendo que o golem é muito maior do que os que enfrentou até agora, Grid deve derrotá-lo para sair do local. Desembainhando sua espada, ele ativa a esgrima de Pagma e usa a habilidade Assassinar contra o inimigo, que, junto com a passiva de suas manoplas, causa quase 70.000 de dano ao monstro. O golem contra-ataca com um soco que lança Grid pelos ares. Grid mal fez dano ao golem com seu melhor ataque, então não havia mais nada que pudesse fazer para derrotá-lo. Ele teria que golpeá-lo mais 14 vezes com esse ataque, enquanto desviava dos golpes do monstro para recuperar o resfriamento da habilidade. Isso levaria muitas horas. Então, vemos que Jishuka e Vander correram para a masmorra assim que viram a mensagem, mas não entendiam como o protagonista acabou lutando contra um chefe sozinho. Vander pergunta se deveriam descer para ajudá-lo, mas Jishuka explica que o protagonista ainda não havia desistido de derrotar o monstro e que se o ajudassem agora, ele pensaria que estão tentando roubar sua presa. Então, Jishuka grita para Grid que, se não pudesse derrotar o monstro, fugisse pela pequena caverna que havia atrás do guardião. Grid se surpreende porque Jishuka estava observando sua luta e também percebe a caverna mencionada pela jogadora, mas o golem aproveita a distração de Grid para atacá-lo. Embora Grid tivesse uma carta secreta escondida sob a manga, invocando poderosos relâmpagos, ele atinge o golem, causando-lhe muito dano. Em seguida, empunha sua espada e, segurando a pérola invocadora de relâmpagos vermelhos, infunde o poder elétrico em sua espada, seguido de um golpe da habilidade Assassinar, que causa 141.000 de dano ao monstro. Grid havia causado mais do que o dobro do dano anterior e, observando sua espada, perguntava-se se ao imbuir o elemento raio, ela se tornava temporariamente uma espada mágica. Vander e Jishuka não podiam acreditar que Grid também pudesse usar magia, e enquanto Grid desfere um golpe profundo com a espada, seus companheiros pensam que é como se ele estivesse usando armadilhas. O protagonista, por sua vez, percebe que o golem é como se fosse um lingote, e mudando de arma, vemos que Grid usa seu martelo de forja, com o qual golpeia o braço do golem, transformando-o em uma peça única e compacta. Grid se emociona e avança contra o inimigo, gritando: "Você não é mais do que um mineral", ao mesmo tempo em que golpeava seu corpo como se o estivesse forjando. Depois de um tempo, vemos que Grid golpeou tanto o golem que as articulações do guardião se tornaram rígidas e ele não podia se mover. Empunhando a Deslave, Grid ativa a ira do ferreiro e comenta que nunca usou a habilidade antes, mas agora, com o manto de Malak, tinha mana suficiente para usá-la. Ativando a esgrima de Pagma, utiliza a habilidade Transcender. Grid balança a arma e, posicionando-se corretamente, inclina seu corpo. Decidido, o protagonista lança a habilidade Transcender e esgrima de Pagma, que custa 1.800 pontos de mana, duplica o poder de ataque e converte os ataques à distância. O corte é para o guardião do labirinto e impacta nele ao se combinar com os relâmpagos do orbe vermelho. O golpe destroça a dura defesa do golem. Grid aproveita a situação para testar o resto das danças da esgrima de Pagma e ativa a habilidade Enlace, com a qual golpeia com 500% de seu poder de ataque a um alvo. O protagonista impacta múltiplos golpes seguidos, um atrás do outro, causando muito dano ao inimigo. Grid estava surpreso consigo mesmo, pois da primeira vez que usou o enlace, só conseguiu enlaçar 6 golpes seguidos, mas agora podia usá-lo 10 vezes seguidas. Enquanto isso, o golem se desmoronava pelos golpes que Grid continuava desferindo, enquanto Jishuka estava surpresa. Não podia acreditar que o protagonista tivesse a vantagem, excedendo o chefe em poder de ataque, resistência e todos os outros aspectos, murmurava incrédula. Também o superava em sorte, já que o guardião do labirinto é um monstro-chefe sem habilidades.
Jishuka estava certa de que as habilidades que ele mostrou na incursão contra Malak no incidente do gigante do clã foram apenas a ponta do iceberg. O protagonista decide que é hora de terminar a luta e, ativando a esgrima de Pagma, utiliza a habilidade Assassinar, que impacta completamente no monstro, destruindo-o instantaneamente. Se você também deseja que Grid te perfure com sua grande e ereta espada, basta se inscrever no canal. Se já o fez, podemos continuar com a história. Após vencer o chefe monstro, uma janela notifica o protagonista de sua vitória e, como recompensas, Grid obtém 180 moedas de ouro e 43 milhões de pontos de experiência, com os quais sobe para o nível 114. Grid estava muito contente por ter conseguido completar uma incursão sozinho. Mas o que mais o alegrava era que, ao fazê-lo sozinho, todas as recompensas eram para ele. Outra janela notifica que Grid obteve 90 minerais de ferro de luxo, também obtém 3 pedras mágicas de luxo, 45 de oricalco e 33 de ferro negro, e por último, uma chave do cofre do tesouro de Brown, recompensas que desapontam o protagonista, que esperava mais. Nenhuma outra pessoa poderia ter sobrevivido à armadilha, após uma luta intensa, só havia recebido alguns pedaços de metal. No entanto, os pensamentos do protagonista são interrompidos por uma grande rocha que cai bem ao seu lado. Então, Grid percebe que a caverna está desmoronando e Jishuka grita para que escape pela caverna que viu há alguns instantes. Grid avista a caverna e corre a toda velocidade em direção a ela. Já em outra parte da caverna, vemos que o prota havia conseguido se salvar, mas que estava muito cansado. Grid pensou que o jogo estava tentando acabar com ele, quando acaba vendo alguns baús de tesouro. Ele se lembrou que no seu inventário tem uma chave para o tesouro de Brown e sentiu uma sensação maravilhosa que invadia o seu ser. Vendo os 3 cofres sobre a mesa, ele pergunta qual irá abrir. A maioria pensaria que o mais elegante e bonito seria uma armadilha, mas é a psicologia inversa que te faz escolher errado se acaba pensando demais, murmurou o prota decidido. Colocando a chave, Grid definitivamente podia sentir que havia algo valioso no interior do baú. Ao usar a chave, essa desaparece e o cofre começa a abrir. Grid podia sentir a recompensa que merecia depois de um árduo trabalho para chegar até ali, porém no interior do cofre havia apenas um ovo. Segurando o ovo, Grid estava muito furioso, devia ser uma pegadinha, ele se arrependia de ter arriscado a sua vida por um ovo. Grid estava depressivo, enquanto se lembra dos outros baús. Devia ter pensado um pouco mais a minha decisão, ele se arrependia agora, já que não tinha mais a chave. Mas uma ideia passa por sua mente: se não tens a chave, só precisava fabricar uma com a criação de itens. Ativando o sistema de criação de itens, uma caixa de mensagem aparece perguntando que item ele queria criar. Ao que Grid responde que uma chave. O uso dessa habilidade era limitada, mas considerando que poderia encontrar mais cofres a partir de agora, valeria a pena criar uma chave que abrisse qualquer cofre ou baú que ele encontrasse. Ele usaria o mesmo ferro negro que utilizou para forjar a The Slave. O próximo passo seria o desenho, e Grid pensou que se era uma chave que abriria qualquer fechadura, deveria ser uma ferramenta parecida com a que os ladrões utilizam em seus roubos. Desenhando uma forma de seus planos, Grid tenta fazer ela se parecer mais com uma chave universal. A revisão automática se completou e o sistema pediu para que ele desse um nome à criação. Grid havia conseguido uma chave que abriria qualquer tipo de fechadura. Então o nome que ele escolheria seria de chave mestra. Uma janela mostra as características da chave mestra. Se trata de uma chave negra que pode abrir qualquer tipo de fechadura. Tinha uma aparência comum, mas era de um material de altíssima qualidade. Para usar tal item, o usuário teria que possuir mais de 300 pontos de destreza, e quanto mais destreza possuísse, mais diversos tipos de fechadura iria conseguir abrir. O prota conseguiu o ferro negro vencendo o guardião do labirinto, mas seria impossível conseguir fogo para fundi-lo nesse lugar. Então, nesse momento, Jishuka chega ao local e pergunta se ele está bem, ao que o protagonista exclama que chegou no momento certo. O alegre protagonista pede a ela que acenda um fogo para ele com a flecha fênix, explicando que precisa fundir um metal para fazer um item pequeno. Jishuka pergunta se ele está pedindo para usar sua habilidade definitiva, que consome 100% de sua mana, apenas para acender um fogo. Grid responde que não é tão difícil e que, se não o fizesse,
estava disposto a deixar o clã. Em um beco sem saída, Jishuka concorda em disparar sua flecha e pergunta se só precisa fazê-lo contra uma parede. Pegando seu arco, ela pede que ele se prepare, carregando sua flecha, a disparar contra uma parede. Fazendo com que a parede se funda, o protagonista aproveita o calor para forjar o item, enquanto Vander admirava Grid por poder controlar a mestra do clã. Depois de um tempo, Grid consegue forjar a chave mestra. Jishuka pergunta o que ele tinha forjado, e o protagonista responde que é a melhor ferramenta do mundo. Em seguida, ele introduz a chave na fechadura e ela faz um clique, funcionou. Os três se aproximam para ver o que havia dentro do baú. Eram as botas de Braum, de nível único e level 240. Entre suas características, havia uma redução de 20% no tempo de recarga das habilidades e a habilidade de voar. Grid estava satisfeito por poder reduzir o tempo de recarga da esgrima de Padma. Além disso, as botas tinham a rara e exclusiva habilidade de voar, algo que poucos grandes magos possuíam. Com ele, Grid poderia voar igual um pássaro ao custo de 2 de mana por segundo. Jishuka estava surpresa, era uma magia adquirível apenas após alcançar o nível 200 e obter o segundo aumento. Vander estava encantado com as botas e sua alta defesa, pedindo a Grid para vendê-las a ele por um preço alto. No entanto, o protagonista decide ficar com as botas para si mesmo, pois já não estava desesperado por dinheiro. Em seguida, eles decidem abrir o último baú, esperando algo tão bom quanto as botas. Este era o começo de uma vida luxuosa. No entanto, algo atinge Grid quando o baú se abre. O que foi isso? Se perguntou Grid desconcertado. Algo parece sair do baú. Caído por ter recebido o golpe, Grid fica atordoado sem demonstrar algum sinal de vida. Seus companheiros gritavam seu nome assustados ao ver o jogador daquele jeito no chão. Jishuka atira uma flecha em direção ao que saiu do baú, mas o projétil atravessa o corpo gasoso. Vander promete vingar a morte de seu companheiro, mas Grid se levanta, confirmando que está vivo. Jishuka pergunta se não atravessaram seu peito, e Grid também sentiu o golpe, mas o ovo bloqueou o ataque. Grid fica surpreso com a resistência do ovo, que se movia sozinho e era muito rápido, além de ter uma durabilidade muito alta para conseguir bloquear um ataque como esse. Grid se pergunta a que espécie pertence aquele ovo. Quando o objeto começa a rachar, ele se abre, liberando um brilho que ilumina a sala. Dali nasce um fluido dourado. Grid se pergunta se aquilo se tratava de algum metal líquido como o mercúrio, e uma voz atemoriza o protagonista: me desafia após 300 anos? Que mineral tão repugnante, confessa dirigindo-se ao metal dourado. Jishuka percebe que a pressão exercida pelo fantasma é tão intensa quanto a de Malak. O rosto do fantasma é revelado, e ele se dirige a Grid, mencionando Paranum que o protegeu, perguntando se ele é descendente de Padma. Grid não esperava que o fantasma conhecesse sua linhagem, talvez fosse uma missão especial para os companheiros do protagonista. Por sua vez, eles pensaram que talvez pudessem descobrir mais sobre a classe oculta do protagonista. Grid se apresenta afirmando ser descendente de Padma e pergunta pela identidade do estranho, que se apresenta como o grande mago Braum. Ele confirma que é o criador do labirinto e explica que o fez para encontrar o descendente de Padma. Revela que criou 27 labirintos iguais a este em todo o continente, mesmo assim Grid chegou tarde. Ele se sentiu desapontado que o descendente de Padma não tivesse desejo pelo minerais. Grid, por sua vez, não esperava que um NPC fizesse tudo isso apenas para esperá-lo, então pergunta o que ele quer, apontando para o metal. O mago nomeia como Paranum, um metal capaz de se mover por vontade própria. É o metal mais perfeito criado com as habilidades de Padma e a magia de Braum. É mais forte que o adamantium, mais leve que o mitril e tem a elasticidade da Yafa. Grid estava maravilhado com o nível que Padma tinha para criar um mineral assim. Ao ver a distração do protagonista, o mago chama sua atenção disparando uma chama, da qual Grid é protegido pelo Pabranum. Braum pensou que o metal só favorece o ferreiro que é capaz de senti-lo, pensou que era um metal de mente estreita. Grid, por sua vez, pergunta furioso por que ele o atacava sem razão.
Então Brown começa a contar sua história, explicando que ele foi o grande mago que sobreviveu à batalha com o dragão de fogo Trauca e conseguiu transcender a humanidade, desejando ser imortal. Com esse objetivo, ele projetou a vasilha da alma, na qual sua alma imortal. Pensou no Paranum como mineral perfeito para criá-la e atribuiu a Pagma sua criação, que levou 10 longos anos. Sem esforço, o Paranum foi criado, mas Pagma faleceu por velhice antes de poder começar a criar a vasilha, enquanto os humildes anões nem sequer puderam derreter o Paranum com suas habilidades pobres, o que desesperou e frustrou o mago Brown. Referindo-se a Grid, exclama que finalmente pôde conhecer quem poderia cumprir seu objetivo, o sucessor de Pagma. Então, uma janela aparece notificando Grid que ele recebeu uma nova missão de classe. Brown pede ao protagonista que forje a vasilha da alma. Se conseguisse, promete dar o resto do Pabranum que lhe restava. Várias janelas aparecem, paralisando o protagonista. Ele tinha encontrado um fragmento da alma de Brown e agora deveria criar a vasilha da alma para ressuscitá-lo em um ser imortal. Como recompensas, obteria uma grande quantidade de Paranum. Contando com as grandes características desse mineral, Grid pensou que era uma recompensa magnífica, então aceita a missão de criar a vasilha da alma e desenha uma espécie de tigela para cães no chão. Grid pergunta ao mago se dessa forma estava correto. O furioso mago se arrepende de que sua imortalidade dependesse de um idiota como este. Então explica ao protagonista que ele deve receber a bênção de todos os deuses, o deus da vida e sabedoria, Judar, o deus da guerra, Dominion, a deusa da luz, Rebeca, e o deus da peste e escuridão, Iata. Ao fazê-lo, obteria o Pabranum divino e poderia dar-lhe a forma que desejasse, contanto que pudesse conter algo. Grid pergunta como obteria as bênçãos quando a igreja de Iata é hostil a ele. Brown responde que está ficando sem tempo e comenta que, se não aceitarem de bom grado, usará a força, desaparecendo. Comenta que o esperaria no mesmo lugar e confia em Grid. Grid pensa que seu maior problema seria a igreja Iata, enquanto ao fundo vemos Jishuka chamando a maga da guilda, Laela. Ela pergunta à maga se conhecia os nomes de Pagma ou Brown, ao que ela responde que Brown é o mestre de todos os magos, o mago mais poderoso de Satisfi e o criador da maioria dos feitiços que existem em Satisfi. Embora nunca tenha ouvido falar de Pagma. Então, Jishuka pede a Vander que investigue sobre Pagma. Se era uma pessoa histórica, os NPCs deveriam saber mais sobre ele do que os jogadores. No entanto, o jogador não conseguia parar de olhar para algo. Então, levitando com as botas, Grid comenta que pode ver o caminho do labirinto. Provavelmente Brown deve ter dado informações sobre o labirinto. Elevando-se, Grid grita que ele se dirigiria à ferraria primeiro e, equipando seu capacete, se despede dos companheiros. Vander pensou que o protagonista parecia espetacular e aquelas botas eram o máximo, enquanto Jishuka lembrou que a limitação de nível das botas era de nível 240. Lembrou que a capa de Malak que ele usava também precisava de um nível mínimo de 200, e assim como a espada de Belin, Grid podia usá-la sem problemas, perguntando-se se o protagonista podia usar qualquer equipamento. Ela pensou que inicialmente não queria descobrir sobre sua classe, mas agora estava curiosa. Em outro lugar de Satisfi, Grid passa voando rapidamente sobre os jogadores. Enquanto isso, os jogadores ficam surpresos, e o protagonista pensa que as botas consomem muita mana, então ele considera pousar e seguir o caminho a pé. Enquanto caminha, o mineral começa a aumentar a velocidade, e o protagonista pergunta, entre risadas, se ele estava animado por estar livre depois de 300 anos. Grid comenta com o mineral que parecia algo lamentável, então sugere mudar sua aparência, já que, sendo um mineral que protege seu dono, já tinha em mente uma ideia sobre a forma que lhe daria. Enquanto isso, os jogadores teorizam que talvez seja um mago classificado, mas como ele carrega uma grande espada, poderia ser um espadachim mágico. Nesse dia os jogadores começaram a criar várias histórias sobre o espadachim mágico que passou pela cidade. Mais tarde, na ferraria, Jishuka e Vander voltam totalmente cansados da jornada, enquanto Grid os repreende por andarem tão devagar. Então, o protagonista pede a Jishuka para atirar nele, pois os jogadores estavam furiosos por terem custado muito para sair do labirinto. Jishuka dispara uma flecha para desabafar, mas é repelida a uma velocidade altíssima, deixando-a boquiaberta,
pois não esperava que ele pudesse bloquear uma flecha que ela havia disparado com metade de seu poder, mostrando 2 círculos dourados. Grid comenta que logo irá derreter o Pabranum e lhes dar uma aparência mais elegante. Ao serem golpeados eles ficavam quietos por alguns segundos, pelo que sua defesa não era totalmente impenetrável. Mas apesar de tudo elas contavam com uma defesa automática que poderia adicionar à sua armadura. Os pensamentos do protagonista são interrompidos por alguém que pergunta o seu nome. Se trata de uma horda de cavaleiros que vieram em nome do Conde Stein, solicitando a presença do protagonista. Jishuka fica surpresa que um dos condes mais poderosos do Reino Eterno solicite a presença de Grid e se pergunta quem é realmente o protagonista. No castelo de Winston, o pai de Irene não gosta que sua filha pareça ter se apaixonado por um plebeu em vez de um príncipe. Ele se pergunta se realmente está diante do ferreiro que derrotou Malak e salvou sua filha Irene. É então que Brand Dian, estudante de esgrima do Conde Stein e amigo de Irene, comenta que também acha que Grid é uma fraude, pois é impossível alcançar essas conquistas em uma idade tão jovem, e não podia permitir que a dama Irene estivesse com um bastardo mentiroso. Enquanto o protagonista se apresenta formalmente ao conde, Brand expõe que devem punir o protagonista por tentar seduzir Irene. O nobre grita com Grid por se apresentar com aquela vestimenta, mas o protagonista pensa que foi convidado para mostrar suas conquistas. Ele sente que está em um ambiente hostil e se pergunta quem é aquele homem tão imbecil. O conde está enumera as conquistas de Grid, mencionando que ele forjou a espada da autotranscendência em uma idade jovem, além de ser o espadachim destacado que derrotou Malak. O protagonista tenta ser cortês e comenta que pôde derrotar Malak graças à ajuda de seus camaradas. No entanto, ele duvida das proezas mencionadas anteriormente, não acreditando que a esgrima de um ferreiro pudesse derrotar os seguidores de Yatan ou Malak. Ele pensa que Grid inventou toda a história do resgate de sua filha, apesar de ser verdade. Irene intervém, esclarecendo que não deveriam duvidar de Grid, mas Brand pede que ela não intervenha, pois ele mesmo comprovaria as habilidades do ferreiro. Ele ataca Grid, desembainhando sua espada, e o protagonista comenta que não esperava que tratassem tão mal seus convidados. Ele repele Brand com um corte vertical, retrocedendo com o impacto. Grid acaba surpreendendo o nobre. Além do mais, como que ele pode levantar uma espada tão grande com apenas uma mão? E além disso, como ele consegue golpear assim tão forte? Então o nobre foca em golpear as pernas do seu adversário, ao passo que é bloqueado por Grid, para ser golpeado depois com um chute. Brand nunca pensou que um plebeu pudesse ser tão ágil em batalha, fora que Brand era de nível 200. Mas Grid contava com estatísticas muito superiores ao seu nível, além das armas únicas e experiência em batalha que o deixam muito mais poderoso do que o nobre. Então Brand começa a usar e convocar diversas habilidades, revelando que é um espadachim mágico. Ele expõe que é um grande mágico e que é o único filho do mágico supremo, Conde Azur. Ao escutar essas palavras, Grid recorda da traição que sofreu do Conde Azur lá no começo da história. Brand aproveita a distração para atacar com a habilidade Fúria da Tormenta, a qual produz um forte vento que restringe o seu alvo, além de reduzir seu movimento e restringir suas ações. Brand menciona que agora que ele escutou o nome do seu pai seria tarde demais. Graças à passiva de Pagma, essas habilidades restritivas eram inúteis, deveria ter matado ele antes, murmura o protagonista. Então o prota jura vingança pelo que aconteceu e usa a habilidade enlace da esgrima de Pagma, causando inúmeros cortes no seu adversário. Stein reconhece esses movimentos no instante e acaba gritando uma palavra, Pagma. Brand cai para trás com todos aqueles golpes, não conseguia acreditar que estava perdendo feio, muito menos não entendia por que sua habilidade não funcionava no nosso prota. Por que é tão incrível e rápida a esgrima de Grid? Se perguntou o Brand. O protagonista se apresenta novamente ao conde e pergunta se foi uma prova suficiente. O conde se recrimina por não ter percebido desde o início que há apenas uma pessoa em todo o Satisf que é ao mesmo tempo o melhor ferreiro e o espadachim mais forte, e pede ao sucessor de Pagma que se case com sua filha. Finalmente nosso prota está começando a ter sorte. Deixem nos comentários o que vocês acham que vai acontecer. Será que teremos um mini grid futuramente?
Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam no canal e deixem o like. Isso é muito importante para nós, além dos comentários, que gera engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.